Olá pessoal, para a nossa semana eu resolvi fazer um vídeo e esse vídeo ele na prática é a continuidade do que a gente estava vendo semana passada, ainda dentro do mesmo tema trabalho e sociedade. A gente vai demorar um pouquinho ainda nesse tema e enfim, eu vou começar hoje. O tema desse vídeo geral vai ser o seguinte: o ethos capitalista do trabalho. O ethos ETHOS, ethos capitalista do trabalho. A essa altura você já deve estar se perguntando: o que é ethos, professor? Ethos é um conceito. É um conceito muito usado na sociologia, na antropologia. A história também utiliza o conceito de ethos e outras áreas também. Mas esse conceito ele tem a seguinte definição: ethos é como se fosse um modo de viver, uma determinada cultura, um determinado jeito de viver que dentro dele tem comportamentos que só têm significados dentro dele, dentro daquele ethos. Você tem uma moral, você tem valores que só têm significado dentro daquele ethos. Você tem conceitos estéticos, ou seja, o que é belo e o que é feio, que só tem significado dentro daquele ethos. Então, ethos é isso, é um modo de viver. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é ethos, você vai lá no Google, bota a palavra ethos e vai pesquisar. Eu estou dizendo isso porque antes de fazer o roteiro desse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu pesquisei lá justamente para poder dar uma informação a vocês de que vocês podem ir lá pesquisar. Tá certo? Mas ethos é um modo de vida. Ethos é uma cultura. Como o ethos, modo de vida e cultura são fenômenos sociais, ou seja, são criações humanas na convivência social, o ethos, como qualquer outro fenômeno social, ele vai variar ao longo do tempo. Ele é histórico, porque ele é criado pelo homem. Então, como ele é histórico, você pode entender o seguinte, que o ethos capitalista, que é o que eu quero chegar nesse vídeo, que nós praticamos hoje, ele nem sempre existiu. Tá certo? E o que eu quero chegar é no ethos capitalista com relação ao quê? Ao trabalho. Bom, dito que é ethos, dito que o ethos é algo histórico que muda com o tempo, a gente pode pensar um pouco como era o ethos do trabalho na Idade Média, de uma forma geral. Tá certo? Não vou entrar muito em detalhes. Vamos lembrar o seguinte: a Idade Média, ela tem uma sociedade dividida em três grandes partes, chamadas de estamentos. E aí, vocês devem lembrar, eu já falei isso para vocês, até quando a gente estava estudando sobre trabalho. Os estamentos da Idade Média: clero, nobreza, camponeses. Aqui nesse terceiro camponeses, não tem só camponeses, entram outras coisas também, artesãos, burgueses, mas classicamente é no clero, nobreza, camponeses. Pois bem, a quem estava destinada nessa sociedade a tarefa do trabalho? A gente já viu isso. A tarefa do trabalho estava destinada aos camponeses, não ao clero, que tinha como tarefa social a defesa, a guerra. Desculpa, o clero era a tarefa espiritual, né? Rezar. A nobreza era a defesa, a guerra. E aqui embaixo, os camponeses, a tarefa do trabalho. Isso numa sociedade em que essas posições sociais e essas tarefas sociais, elas eram justificadas como sendo uma vontade de Deus. Afinal de contas, quem dominava ideologicamente a Idade Média era a chamada Igreja Cristã, depois chamada de Igreja Católica. Pois bem, a Igreja Cristã e a Igreja Católica entendia e difundia a ideia de que essa organização social era uma vontade de Deus. Mas ela não difundia só essa ideia. Ela difundia a ideia de o seguinte, de que a riqueza, o lucro, eram
condenados espiritualmente por Deus. Então você vai tendo... Vamos entender o seguinte. A riqueza e o lucro eram condenados espiritualmente por Deus. Em determinado momento da Idade Média, a gente sabe que surge uma classe social chamada burguesia, que vivia basicamente de quê? Do comércio. O que é o comércio? Comprar mais barato determinada mercadoria e vender mais caro. A diferença entre o que você comprou e o que você vende será o seu lucro, grosso modo falando. Será o seu lucro. E à medida em que você vai praticando aquela atividade, você vai acumulando mais lucro e acumulando riquezas. Essa atividade era condenada pela igreja. Certo? Naquele momento, o trabalho da burguesia e o fruto do trabalho da burguesia, que era o lucro, o fruto final, o produto, o resultado final era o lucro, aquilo era condenado pela igreja. Então vejam bem, essa condenação pela igreja fazia com que o trabalho, tanto do camponês que produzia no campo, quanto do burguês que fazia atividade comercial, ele teria que ser um trabalho que não deveria resultar em acúmulo e lucro, segundo a ideologia dominante da Idade Média. Tá certo? Então o trabalho ele era voltado para o que na Idade Média? Era voltado apenas para criar as condições de reprodução da vida, criar as condições de sobrevivência. O camponês da Idade Média, ele deveria trabalhar para viver. Ele deveria trabalhar o suficiente para a reprodução das suas condições de sobrevivência. Claro que ele também trabalhava para criar as condições de sobrevivência para a nobreza e para o clero, mas não mais do que isso. Não mais do que trabalhar para viver. E não deveria trabalhar para o acúmulo. Essa era a ideia do trabalho na Idade Média. Veja, eu estou falando de um ethos, de um modo de viver. E com relação ao trabalho, a gente pode resumir o ethos medieval do trabalho como sendo um ethos em que o trabalho é encarado como a forma de criar a sobrevivência. Não mais do que isso. E não como forma de criar acúmulo. Pois bem, dito isso, a gente pode pensar o seguinte. À medida em que a Idade Média ela vai entrando em declínio, os seus valores, o seu ethos, a sua cultura, a sua mentalidade, ela vai entrando em declínio, a gente sabe que historicamente vai surgindo uma coisa no lugar, que é o quê? É um modo de viver, é uma cultura, uma economia, valores, moral ligados ao capitalismo. Então o capitalismo vai tomando conta como se fossem dois elevadores. O elevador da Idade Média e da sua cultura, ele vai descendo e vai subindo aqui um outro elevador, que é o elevador do capitalismo, com a sua cultura, com o seu modo de viver. Até o momento em que o capitalismo ele vai amadurecendo. E tem aquele episódio histórico que vocês conhecem como Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela possibilita que o homem produza mercadorias em quantidade e velocidade como nunca antes na história. Porém, quem produzia aquelas mercadorias não eram as máquinas sozinhas, eram operários trabalhando nas máquinas. E aquelas máquinas precisavam produzir muitas mercadorias. Os burgueses que eram donos das máquinas precisavam de muitas mercadorias para vender. E eles produziam para quê? Não para a sua sobrevivência ou para a sobrevivência dos trabalhadores da fábrica. Era uma produção, diferente da produção da Idade Média, uma produção para gerar lucros e não só para gerar sobrevivência. Era uma produção voltada para grande quantidade, venda e daí acumular riqueza. Então teria que ser uma produção em grande quantidade. Teria que ser uma produção feita por trabalhadores que estivessem dispostos a acordar muito cedo, pegar no trabalho e sair somente tarde da noite. Para a gente ter uma ideia, nos primeiros anos da Idade Média, as jornadas de trabalho, no caso da Inglaterra, elas chegavam a 14, 15, até 16 horas dia.
Bom, pensa comigo. Esses trabalhadores que estão ali no começo da Revolução Industrial, eles são trabalhadores que vieram do campo para a cidade. Emigrantes. Emigrantes. Estão emigrando. O que acontece? Esse pessoal que vai do campo para a cidade, ele tinha um outro ritmo de vida. Eles estavam acostumados não a trabalhar horas e horas, todo dia da semana. Eles não estavam acostumados a trabalhar além do necessário para sobreviver. E agora se deparavam com o trabalho de operários de fábrica que precisavam trabalhar até 16 horas por dia, todos os dias da semana, não somente para sobreviver, mas para produzir excedentes, mais do que o necessário para sobreviver, e entregar aquilo para o burguês dono da fábrica, que seria que venderia aquilo e dali acumularia o capital. Ora, o modo de vida, o ethos daqueles trabalhadores não era um ethos pronto para aquele trabalho da fábrica. Era preciso, então, criar esse ethos. E o Weber, o Max Weber, que é um dos sociólogos clássicos da sociologia, como vocês sabem, ele vai escrever um livro, eu tenho esse livro aqui na minha casa, que é esse daqui, ó, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livrinho, o Weber, ele vai explicar como se gerou o ethos capitalista do trabalho, que é esse ethos, esse modo de viver que nós temos hoje. Ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, antes de dizer o que ele vai dizer, ele observa uma coisa. Esse livro é de 1905. Em 1905, há 115 anos atrás, o Weber observa que os países mais desenvolvidos do capitalismo mundial são, coincidentemente, os países protestantes. Ele observa a Europa. E ele vai ver que a Inglaterra, a Alemanha, são países industrialmente avançadíssimos. E são protestantes. Ele vai observar que do outro lado do oceano, os Estados Unidos, que naquele momento estavam progredindo industrialmente, também era um país de maioria protestante. Mas aí ele observa outra coisa. Ele observa o contraste. Ele vai observar que as partes católicas da Europa, basicamente Itália, Portugal, Espanha, que são as áreas onde o catolicismo era e ainda é mais forte, essas áreas, elas não progrediam industrialmente ou progrediam com muita dificuldade. Então ele observa o seguinte: nas áreas protestantes o capitalismo se desenvolve mais rápido, nas áreas católicas se desenvolve mais lento. Olha a América. Na América, os Estados Unidos, de maioria protestante, se desenvolviam. Abaixo dos Estados Unidos, do México até o final da América do Sul, chegando no sul da Argentina, a América Católica tinha grande dificuldade de se industrializar. O que o Weber observa, então? Aliás, o que o Weber observa, não. O que o Weber, então, tenta descobrir? Qual é a grande pergunta dele? Por que o capitalismo dá mais certo nos países protestantes, aí em 1905, do que nos países católicos? Em primeiro lugar, ele vai observar o seguinte: que os países católicos ainda tinham raízes históricas presas àquele ethos medieval do trabalho, em que o trabalhador deveria trabalhar apenas no limite da sobrevivência. Era um ethos que não estimulava o trabalho além disso. Já nos países protestantes, ele vai fazer uma pesquisa, que é o resultado, esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é o resultado dessa pesquisa, e que ele vai observar o seguinte: ele vai voltar lá para a Reforma Protestante, mais especificamente para um dos ramos da Reforma Protestante, que é o calvinismo. E ele vai observar que o calvinismo, ele teve como raiz, ele teve como base social, ou seja, quem aderiu ao capitalismo ao calvinismo foram basicamente os burgueses. O calvinismo ele é um fenômeno aí da Suíça, França,
E como eu disse, quem adere são os burgueses. Depois o calvinismo se espalha para outras regiões da Europa, até para os Estados Unidos. Mas o que colocava o calvinismo? Em primeiro lugar, o calvinismo ele cria um novo ethos do trabalho. Eu vou chamar de ethos protestante do trabalho. Ao contrário do ethos medieval do trabalho. Esse ethos protestante do trabalho ele se baseia no seguinte, aí eu vou entrar um pouco numa explicação teológica do calvinismo. Em primeiro lugar, Calvino, que é o teólogo que cria o calvinismo, que cria esse ramo da da reforma protestante, ele coloca o seguinte, olha, o lucro não é pecado, acumular riqueza não é pecado. Até porque não é você ser pobre ou ser rico que determina você se salvar, você salvar a sua alma após a morte. Não é isso. O que determina você salvar a sua alma após a morte, segundo o Calvino, você não tem como saber. Por quê? Porque na teologia dele, Deus era onipresente, onisciente e onipotente. Sabia de tudo, estava em todos os lugares, onipresente, onisciente e pode tudo, onipotente. O que acontece? Ele dizia o seguinte, a sua salvação, Deus sabe se você tem ela ou não, antes mesmo do que você nascer, porque ele sabe tudo. Ele chamava isso de predestinação. A salvação já é algo dado antes que você exista, porque Deus sabe tudo. Então Deus sabe se você vai se salvar ou não. Isso independe do que você acumule ou não de riqueza. Porém, tem o seguinte, existe um sinal, segundo Calvino, existe um sinal que demonstra se você está salvo ou não. Qual é? É a sua prosperidade material. Se você tiver prosperidade material, significa que Deus abençoou você e você está salvo. Então veja, enriquecer, acumular riqueza, acumular capital, comprar mais barato, vender mais caro, ser burguês, deixa de ser algo negativo, como era no ethos medieval do trabalho, e com o ethos calvinista do trabalho, passa a ser algo positivo. Mais do que isso, o Calvino vai dizer o seguinte, olha, para você acumular riqueza, você não deve trabalhar no limite da sobrevivência. Você tem que trabalhar para sobreviver e também para acumular. Gerar mais riqueza do que você precisa para sobreviver. Porque aí você enriquece. E você enriquecendo pode estar certo de uma coisa. É o sinal que Deus deu a você de que você está no caminho da salvação. E você enriquecendo, você ainda pode abrir um negócio e empregar outras pessoas para quê? Para gerar empregos e colocar essas pessoas também no caminho da salvação. E para fazer isso, você tem que fazer através do trabalho. Você tem que acordar cedo todos os dias, trabalhar o máximo e repetir isso cotidianamente. Então vai se criando com Calvino, com o calvinismo, uma disciplina do trabalho que não existia com o ethos medieval do trabalho. Essa disciplina de acordar todos os dias, de querer que seus empregados acordem todos os dias, que comecem a trabalhar cedo e que encarem longas jornadas de trabalho para produzir ao máximo possível, muito além do que é necessário para a sobrevivência. Se cria, então, um novo ethos, o ethos calvinista do trabalho, diferente de que? Do ethos medieval do trabalho. No ethos medieval do trabalho, o trabalhador trabalhava para sobreviver. No ethos calvinista do trabalho, não é trabalhar para sobreviver, é viver para trabalhar. Até porque o Calvino diz outra coisa muito importante dentro dessa lógica, dentro desse ethos. À medida que você trabalha, e quanto mais você trabalha, mais você se distancia da vida mundana. E mais se distanciando da vida mundana, menos você peca. Então o trabalho, além de tudo, ele é um método eficaz para evitar que você peque, para evitar que você penetre na vida mundana e que você se afaste dela. Então veja, a partir da religião, vai se criando um modo de viver, no caso da religião protestante calvinista, o Weber vai dizendo,
vai dizer que se cria um modo de viver, se cria um ethos em que o trabalho passa a ser tido como um valor moral positivo. O trabalho passa a ser algo que dignifica. Diferente do ethos medieval do trabalho, onde o digno era ser nobre e não trabalhar. Mas agora, com o calvinismo, o digno é trabalhar, e muito, para poder acumular. E acumular para poder atingir o sinal da salvação. Não é nem atingir a salvação, porque ela era predestinada, mas era o sinal da salvação. Então se cria uma nova mentalidade, se cria um novo ethos, um novo modo de viver. Essa nova mentalidade, esse novo ethos, esse modo de viver, o Weber vai dizer que ele vai contribuir para a formação do capitalismo. Por isso que o capitalismo ele se desenvolve mais aceleradamente e primeiramente em países de maioria protestante. Por quê? Porque lá o acúmulo de riqueza não era algo negativo. Porque lá o trabalho era tido como um valor a ser defendido e ser praticado, um valor moral. O trabalho dignificava. E os países católicos, de maioria católica, de cultura católica, ainda tinham muitos resquícios do ethos medieval do trabalho. Então, por isso, o Weber vai dar essa explicação. Ele vai dizer que o protestantismo, ele ajuda a construir um ethos, uma ética do trabalho, voltada ao trabalho, que vai ajudar a construir o tipo de vida, o tipo de trabalhador que é necessário para o capitalismo. É um trabalhador que trabalhe muito e que encare que trabalhar é uma coisa positiva e que por trabalhar você é superior ao que não trabalha. Você é superior àquele que se nega ao trabalho. O trabalho se torna um valor moral positivo, diferente do que era na Idade Média, onde o que era positivo era ser nobre e não trabalhar. Era isso que dava status e prestígio. Era ser nobre e não produzir. Tá certo? Bem, a gente está chegando ao final. Deixa eu só dizer uma coisa. Vocês devem conhecer um desenho animado chamado A Cigarra e a Formiga. Na realidade, ele é baseado numa fábula grega e é retomado na França do século XIX exatamente para quê? Para que a moral da história da cigarra e da formiga fosse passado para as crianças. A cigarra e a formiga, você tem dois personagens. A cigarra, que não trabalha, que é um personagem boêmio, e a formiga, que é um trabalhador que se dedica exaustivamente a produzir e trabalhar. Ao final da história, eu não vou contar ela toda porque vocês conhecem, ao final da história, a moral é a seguinte: o que dá dignidade e o que dá valor social superior é ser uma formiga, é ser um indivíduo dedicado o tempo todo ao trabalho. Veja, a formiga, ela simboliza, nessa fábula, o tipo de trabalhador e o tipo de ethos que o capitalismo quer e precisa para poder existir. E esse tipo de ethos, esse tipo de modo de vida, esse tipo de trabalhador, Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer que esse tipo ele não é produzido do nada. Ele, coincidentemente, ele vai ser produzido na Reforma Protestante, inicialmente por um motivo religioso, e depois ele vai ser capturado pelo capitalismo para ser o quê? Ser funcional ao capitalismo, para ajudar o capitalismo a funcionar. Lentamente, o ethos protestante, ou ethos calvinista, do trabalho, ele vai se tornando o ethos capitalista do trabalho. E hoje no mundo, o antigo ethos medieval do trabalho praticamente não tem mais funcionamento no mundo, e hoje nós vivemos a partir de um ethos capitalista do trabalho, onde nós acreditamos que trabalhar ao máximo, que produzir ao máximo, é que dá dignidade ao indivíduo. Tá certo? Dito isso, eu deixo um abraço para vocês.